I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go, 'cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home. Rádio Unaerp. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Rádio Unaerp. Estreia com H. Boa tarde, ouvintes. Estamos retornando com Estreia com H aqui na Rádio Unaerp. Então, a gente precisou de umas férias, né? Porque esse programa dá muito trabalho. Muito trabalho. E a gente já tava até com saudade. E não esqueça, a Estreia com H é a sua melhor fonte sobre a história do entretenimento mundial. E participam do programa dessa segunda-feira, dia 20 de agosto de 2018, Laís Garcia e Lauane Meira. E o técnico Andrei Violante. Hollywood, aclamada por seus filmes e astros de sucesso, é conhecida pelo mundo todo. Hoje apresentaremos a vocês Bollywood, a maior indústria cinematográfica da Índia. Rádio Unaerp. Bom, Bollywood é o nome dado à indústria cinematográfica indiana. Suas produções são as maiores em termos de lucros e popularidade no país. Os filmes são falados em hindi e fazem um grande sucesso na Ásia e em países onde existem expressivas comunidades de imigrantes indianos, como o Reino Unido e os Estados Unidos. E o nome Bollywood é uma combinação de Mumbai, capital indiana que antigamente se chamava Bombay, com Hollywood. Mumbai, tudo a ver, né? E o primeiro filme mudo estreou em 1913, realizado por Dadasaheb Phalke, conhecido como o pai do cinema indiano. Por volta da década de 1930, essa indústria produzia cerca de 200 filmes ao ano. O que é muito, porque naquela Exatamente. época eles não faziam tantos filmes ao ano, era muito complicado fazer filmes. O primeiro filme sonoro indiano foi Alan Ara, de 1931, de Ardeshir Irani, que foi um grande sucesso. Alan Ara, que contava uma história de amor com mais música e menos diálogo, foi a receita de sucesso da indústria cinematográfica de Bollywood. Na Índia, Alan Ara foi um sucesso porque introduziu a música pop indiana e suas canções eram tão conhecidas quanto o próprio filme. E a música pop indiana marcando presença nos filmes, né? Isso que é o mais Sim. legal. Todos os filmes deles eram conhecidos pelas cenas de dança, de música. A cultura. Sempre era uma cultura muito grande, era muito... Realmente. Mas, infelizmente, um incêndio no Arquivo Nacional de Cinema da Índia, em 2003, destruiu as últimas fitas originais do filme, de forma que ele não está mais disponível. Mas seu legado pode ser visto em centenas de canções e danças que fizeram de Bollywood uma das maiores e mais populares indústrias de cinema do mundo. Eles perderam completamente os arquivos do primeiro filme sonoro. Tipo, Triste, gente, né? que triste. Não, deve ter sido... Para as pessoas que conseguiram ver esse filme de verdade, deve ter sido muito triste ter perdido, né? Geralmente, os filmes de Bollywood têm como características uma grande dose de melodrama, muito mesmo, cenas em que os atores cantam e dançam e cenários em países estrangeiros. Eles usam muito os cenários de outros países, de todo quanto é país. Isso que é o mais legal, né? Sim, junto com a cultura. Eles mostram a cultura deles, mas em muitos lugares, porque é a realidade. Existem muitos imigrantes em todos os lugares do mundo que vieram da Índia. Então, eles estão literalmente mostrando a E realidade. o nacionalismo deles, né? A gente vai falar um pouquinho e é Sim. bem impressionante. O sucesso é tão grande que Bollywood domina 90% do mercado gigante asiático. No país, são vendidos 3,5 bilhões de ingressos por ano de cinema, cerca de 3,1 por habitante, quase 7 vezes a mais per capita que no Brasil. É muito ingresso de cinema por ano, gente. O povo gosta muito de cinema. E também porque é baratinho, né? Já dá Exatamente, pra ir um monte de baratinho. vezes.
E por conta das produções, ainda antes do sucesso de Quem Quer Ser um Milionário, de 2008, dirigido pelo inglês Danny Boyle, uma coprodução da Índia com a Inglaterra, o cinema ocidental já estava de olho em Bollywood. Por quê, né? Tudo que é bom, eles querem. Tudo que é bom, eles querem, justamente. E os 8 Oscars que o filme recebeu em 2009 só ajudaram a encurtar as distâncias. Por causa Espera, gente. Calma, tá tudo bem. E por causa da grande potência dos filmes, os norte-americanos estão cada vez mais próximos do cinema asiático. E podemos perceber inúmeras parcerias e coproduções entre eles. E isso é muito legal, né? Sim, os cinemas eles estão se juntando. Isso é lindo, gente. Eu acho muito legal, porque tem meio que uma união de culturas, né? Sim. Acho muito legal. É porque eu sou a doida das culturas, Exatamente. Então eu acho muito legal. O que muitos não sabem é que, apesar do nome, Bollywood desenvolveu-se paralelamente e quase isolado de Hollywood. Alguns curtas foram feitos na Índia nos finais do século XIX, sendo o primeiro longa mudo feito em 1913, como a gente já falou, e o primeiro falado em 1931. Inicialmente, havia um punhado de cidades importantes produzindo filmes ao redor da Índia. Mas lentamente Mumbai foi se tornando destino de talentosos diretores, escritores e atores de toda a Índia. Isso se intensificou pós-independência, em 1947, quando muitos preferiram ficar na Índia, ao invés do Paquistão. E foi aí que Mumbai virou realmente o centro de tudo. O que Los Angeles é nos Estados Unidos, Mumbai é na Índia, basicamente. Muitas pessoas nem conhecem Mumbai, mas é uma cidade muito importante, É uma cidade muito importante. Porque todo mundo conhece Los Angeles, né? Mas Mumbai fica um pouquinho de lado, infelizmente. Mas além de Bollywood ter sido um centro de talentos, há outro importante fator que a separa do resto das outras indústrias regionais de cinema indianas. A língua hindi, que é a língua principal da Índia. E o papel do hindi ainda é muito controverso e existem extensas partes do país em que filmes de Bollywood não são assistidos. Ainda assim, essa indústria continua sendo considerada representante do cinema indiano. Porque, assim, as pessoas têm aquela visão errada de colocar todos os filmes da Índia como bollywoodianos. E... É como dizer que todos os filmes feitos pelos Estados Unidos e pela Inglaterra são hollywoodianos. Não Exato. são, galera. Não é bem assim. Errado. Não é bem assim. Temos muitas categorias e subcategorias das categorias. O hindi, ele é só uma das... Quantas línguas tem na Índia, gente? Mais de 20, né? São muitas. Mais de 20 línguas Acho que são 20, da Índia. 21, alguma coisa assim. E, assim, representa só uma pequena parcela. Uma pequena parte. Para entendermos melhor como todo esse sucesso começou, precisamos ter em mente que o cinema tem um papel forte na cultura indiana desde a década de 1940. Nessa época, o país se tornava independente da Inglaterra, e a telona ajudou a criar uma identidade nacional em um país cheio de culturas e religiões diferentes. 30 anos depois, o cinema mostrou a insatisfação da população com um governo corrupto, através de filmes que exaltavam a violência e o crime nos anos 70. Ou seja, eles literalmente usaram o cinema para mostrar como eles estavam se sentindo, como o país estava se sentindo diante de coisas que eles não podiam, que eles não tinham o poder de resolver. E isso que é o mais legal, né? Assim, o cinema como representante do povo, né? E assim, na questão da Inglaterra, lá, que eles eram colônia da Inglaterra, eu acho super legal essa história, porque tudo que eles produziam até então, acho que eles nem, assim, tudo que eles tinham até então era da Inglaterra. Então Sim. Eles tiveram que criar uma coisa deles. Isso que é legal. Mas o grande momento do cinema bollywoodiano aconteceu na década de 1990, quando veio a liberação econômica e o país começou a crescer em média 8,% no ano. Nisso emergiu uma classe média com novos horários de consumo e valores, geralmente avessos às tradições indianas. E o conflito de gerações foi inevitável. Não demorou para o cinema reproduzir esse dilema e criar uma nova fórmula de sucesso. Os filmes de jovens lindos e ricos que se dividem entre o desejo individual e o casamento arranjado pela família. Então, foi mudando como as pessoas viam e eles mudaram o cinema também. Como a gente disse, é literalmente a visão do povo em forma de arte. Funcionou, claro que funcionou, claro. Pois, incrivelmente, a Índia produz 1000 filmes por ano. E a gente estava agora falando que 200 é muito. 200 é muito. 1000 filmes por ano, em 20 das 22 línguas faladas no país, incluindo o inglês. 1000 filmes por ano contra os 650 que são produzidos pelos Estados Unidos. Olha a quantidade de filme a mais que eles produzem. Em 2004... o número de espectadores de filmes bollywoodianos alcançou a marca de 3,8 bilhões de pessoas, ultrapassando pela primeira vez o público de Hollywood, formado naquele ano por 3,6. Estava bem pertinho ali, mas
passaram. O cinema indiano tornava-se, então, o único Davi capaz de ser um rival justo do Golias americano. Mas mesmo com um público menor, Hollywood ainda é dona de 60% da renda da indústria mundial. E a Índia fica com apenas 1%, pois o ingresso por lá sai em média por volta de R$1. Legal. O nosso real, R$1. Por isso que eles não são a grande indústria de cinema, porque eles recebem pouco pelo que eles fazem, mas tem muito mais gente que assiste. Aqui no Brasil, você paga o quê? Uns R$30 pra ir no cinema. Você paga R$1, pensa que legal. Eles passam, por isso que tem Por tanto, isso que dá pra assistir. tanto. Tanto que parece que eu tava vendo, que eu achei bem interessante, e lá as pessoas assistem em média de 25 a 30 filmes por ano. Sim. Aqui, se nós assistimos, é uns 5, 6 por aí, porque é um pouquinho caro, né? Então não dá pra ficar assistindo filme todo dia. Exatamente. E claro que outros números deles também são modestos. Os orçamentos são de $500 mil em média, bem menos que os 3 milhões e 300 mil dólares de Cidade de Deus. E nada comparado aos mais de 100 milhões de dólares de Um Duro de Matar, da vida. Mesmo assim, os estúdios americanos têm motivo para se preocupar, pois o cinema indiano cresce num ritmo ainda maior que o do resto da economia do país. Por exemplo, em 2006 ele arrecadou $1.750.000, que já é um valor muito alto, e ainda mais se compararmos com o ano de 2001, em que eram apenas $617 milhões. 1 bilhão. Gente, é muita grana. Quando a gente, porque é difícil a gente achar coisas sobre Bollywood. Quando a gente pesquisou e achou isso, a gente ficou, meu Deus, foi Eu já muita tinha coisa. escutado muito falar de Bollywood. Na minha época de espectadora da Disney, que ainda sou, né? Mas no caso, na minha época mais nova, eu lembro que foi lançado aquelas Cheetah Girls, que eram amigas e tal, que cantavam, e elas vão pra Bollywood. E foi a primeira vez que eu vi esse nome, eu não sabia que isso existia. Tanto que no início eu achei que fosse invenção do filme, que fosse da história. Pensei, que legal, elas foram pra um negócio, tipo, como se fosse Hollywood. Aí, depois de um tempo disso, eu achei interessante, eu comecei a pesquisar, eu fiquei, gente, existe isso. É a Hollywood da Índia, que legal. É porque a gente não é acostumado, né, a assistir gente Bollywood. Não conhece. Dentre as produções com orçamentos inimagináveis, destacam-se Imposto, de 2001, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro no ano seguinte, foi considerado caro para os padrões indianos da época, com um orçamento de $4,5 milhões. Eles realmente colocaram muita grana nesse filme. E em 2002, Servo de Deus se tornou a obra que mais custou em Bollywood, com um orçamento de $13 milhões. Mas em 2006, o filme Grande assumiu essa ponta, com custos de produção chegando aos 20 milhões. Um dos sets de filmagem, aliás, desse filme, do filme O Grande, foi no Rio de Janeiro. Eles vieram para o Brasil. Como a gente já disse anteriormente, eles viajavam o mundo para mostrar cenários diferentes. Brasil representando aí. Brasil representando até em Bollywood, galera. E nada mais adequado para uma superprodução, né? Agora, falando de bilheteria, a maior em um filme de Bollywood foi pela produção Três Idiotas, de 2009, que faturou cerca de $80 milhões. Eu vi alguns reviews desse filme. Eu não achei o filme pra assistir, mas eu vi alguns reviews na internet. E todo mundo falando quanto esse filme é bom, que tem muito mais por trás dele do que as pessoas acham. Eu achei muito interessante, é um filme bem legal, então confiram, galera. Confiram. Vão atrás. Tem muito filme, assim, de Bollywood que é bem legal, assim, é bem, como é que fala, diferente, porque Sim. a gente não tá acostumado, mas é uma coisa que vale a pena basicamente assistir. conta a cultura e a vida, o dia a dia de um indiano, e a gente não tem essa noção, porque a gente não está na Índia. Então, assim, a gente tem a noção de como é o nosso mundo, não o deles, e é bem diferente. E é bem legal conhecer, né? Eu gosto. E apesar de ser muito diferente, também é muito igual, porque as pessoas são... as pessoas têm uma essência que é, tipo... Sabe, todo mundo tem um pouquinho disso. Então, meio que eles são iguais, mas são tão diferentes. Então, isso que é tão interessante de ver. E mais, nos países vizinhos, como o Paquistão, que tem cerca de 161 milhões de habitantes, e Bangladesh, que tem cerca de 150 milhões... Bollywood está bem mais presente do que o cinema americano. Tipo, Bollywood aí representando nesses países aí também. Os 26 milhões de imigrantes da Índia e os 3 milhões do Paquistão espalhados pelo mundo também ajudam a levar Bollywood aos domínios de Hollywood. Mesmo num cenário como esse, o indiano virar o maior astro do mundo ainda pode soar uma missão impossível. Mas, Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan. o maior astro de Bombay, já pode se gabar
de ter batido o aclamado ator de Hollywood, Tom Cruise. Gente, ele bateu o Tom Cruise. Vamos explicar, né? No fim de semana de estreia do filme americano Leões e Cordeiros, de 2007, a produção despontou uma quantia de 10 milhões de dólares. O filme, no caso, com Tom Cruise. Enquanto isso, lembrando, 10 milhões de dólares. Enquanto isso, o filme indiano A Vibração da Paz, com o ator Shankar Khan, liderou as bilheterias internacionais com 17 milhões de dólares. 7 milhões de dólares a mais. E o mais interessante é que Bollywood não vive só do público que conquistou nos países em volta da Índia ou imigrantes no primeiro mundo. Além disso, eles ganham espectadores que não têm origem indiana, principalmente na Europa. Eles se dão bem com as próprias pernas nas nações da ex-União Soviética e também no mundo muçulmano. Levando em conta todo esse sucesso, com certeza, alguma graça esses filmes indianos devem ter, né? Com certeza tem, galera, não é possível. Esses filmes devem ser muito bons, tem muita gente no mundo assistindo. Vamos então agora conferir algumas características dessa indústria tão famosa. Eu acho muito legal, porque eles têm uma certa ideologia, que a gente vai explicar agora. Todo prato indiano é temperado com uma masala, uma mistura indecifrável de especiarias, que dá à Índia um sabor inconfundível. É, tipo, o principal prato da Índia. Sim. Masala não é algo específico. Masala não é, tipo, não é como se eles façam, é uma pimenta. Não. Masala é algo indecifrável que torna todos os pratos com o sabor da Índia. Se você está comendo e é um prato da Índia, você vai saber que é. Tem o curry. Tem o curry também, muito usado por eles. Seguindo essa lógica, como a comida, o filme de Bollywood não pode apenas ter sal em seus ingredientes. Não pode ser uma coisinha muito xoxa, sabe? Tem que ter uma coisinha a mais. Interessante. São longas horas de melodrama familiar regado a cenas musicais semelhantes a videoclipes, coreografadas em danças humoradas ou sensuais, com o cenário saltando das pirâmides do Egito para o meio de trigais na bacia do Rio Ganges. Ou seja, eles literalmente viajam o mundo todo, como a gente já disse. Definitivamente, um simples eu te amo não basta em Bollywood. Definitivamente. O que eu acho legal? Que, tipo assim, é muito comum nos filmes deles. Tipo assim, os caras, vamos supor assim, que eles estão tendo uma guerra lá, um tiroteio lá, né? Tiroteio. Um tiroteio Estão lá, se matando. Aí do nada, assim, eles começam a dançar. É. E do nada eles vão parar no Egito. Aí do nada eles são no Egito. Gente, é um trem muito doido, mas assim, muito legal. E se você realmente parar pra acompanhar a história, sempre tem algo por trás que tá tentando te dar uma lição de moral que você não estava esperando naquele filme que tem um monte de cara dançando, entendeu? Você não tá esperando, mas você tem. A maioria, né? O que eu acredito? Mas... Eu acho que quando você começa a assistir o filme de Bollywood, você não pode parar no meio do filme, porque senão você não vai entender nada. Exatamente. Mas vamos falar de paradas também, viu? Nenhum sabor, como falamos da comida, nenhum sabor pode sobressair. Para cada pitada de drama, há uma outra de comédia. Para cada cena de ação, há uma de romance. É tão grande a mistura de elementos que muitos críticos ocidentais não conseguem classificar os filmes indianos. Você não pode simplesmente falar que aquele filme é comédia ou é romance, porque não é. É comédia com romance. É uma junção de tudo, né? Uma mescla, isso que é legal. É tudo. Por isso que é muito interessante. Sua estrutura lembra a da novela brasileira. Uma história principal, dá ritmo a drama, mas os personagens coadjuvantes ganham seu espaço. E isso forma vários núcleos diferentes de dramas... Desculpa. De dramas que ajudam o espectador a se envolver na história do filme. Os roteiristas da Índia afirmam morrer de inveja da simplicidade com que os roteiristas americanos resumem a história de seus filmes em apenas uma linha. Complexidade, né? Porque assim, se você for assistir um filme norte-americano, vai ser a mesma coisa, todo filme, sabe? Eu acho que, não sei, é alguma É muito técnica. fácil para um roteirista americano, quer dizer, de acordo com os roteiristas da Índia, isso aí. É muito fácil explicar o filme deles em 2 linhas. Você pega um filme hollywoodiano, tipo, Marley e Eu. O que é Marley e Eu? É uma história de uma família acompanhando o amor deles pelo cachorro Marley. Simples. Agora, vai pegar um filme de Bollywood pra você fazer isso em 2 linhas. Não faz. Se Marley e Eu fosse bollywoodiano, eles tinham lá seria um a família... Seria a família começaria a dançar. Exato. E ia parar no Egito. É isso aí. E outra, uma coisa que a gente vai citar também é que para um indiano
gostar de uma trama, ele tem que conhecer tudo à sua volta. Então, é o personagem, é a família dele, é porque ele é assim, porque a família dele é assim. Por isso que os filmes dele são tão longos. Então, Marley e eu não seria apenas Marley e eu, seria Marley, eu e todo mundo que vem junto, entendeu? Exato. Então, é muito mais complexo e por isso que é tão O interessante. público tem que se identificar com... Exatamente. Isso que é o legal. Gente, eu acho muito legal isso. Eu já quero assistir todos os filmes de Bollywood do mundo. E assim como restaurantes indianos pelo mundo tiram um pouco da pimenta de sua comida típica para agradar a clientela, Bollywood tem se adaptado ao gosto do público pelo mundo afora. Pelo jeito tem dado certo e muito certo. Uhum. E a lógica indiana explica muito por quê. Afinal, um filme com um pouco de tudo terá sempre algo que agrade a todos. Insatisfeita com a monótona planície verde do Ganges, o cinema indiano não para de expandir suas locações de filmagens para além de suas fronteiras, transformando a tela numa sessão de turismo virtual. Gente, que demais! Literalmente. Com isso, temos desde arranha-céus na cidade de Nova York até as reservas ecológicas da África. Ou seja, um tour pelo mundo. Um tour pelo mundo na sua TV. Em breve no cinema. Nos anos 70, a Suíça era a queridinha de Bollywood. Isso fez com que a leva de turistas indianos aumentasse drasticamente no país, pois todo mundo queria ver ao vivo os cenários de seus filmes favoritos. Muito grato por isso, o governo suíço batizou um dos seus lagos com o nome de Chopra, que vem de Yash Chopra, que é diretor e dono da maior produtora da Índia, a Yash Raj Que Films. honra, né? Que honra. Os seus filmes sempre têm a Suíça como cenário, e por causa disso, rodar no país virou lugar comum. Mas o público, cada vez mais rico e informado, estava sedento por coisas novas. E assim, Bollywood passou a procurar locações cada vez mais exóticas. Nova Zelândia, Polônia, Egito e, claro, o Brasil. É disso que a gente gosta, Brasil. É o Brasil. O cenário mais manjado é a Eterna Madrasta, Grã-Bretanha. Oi, tudo bom? Grã-Bretanha. Ponte. Inglaterra, gente. Que governou o país por quase 100 anos. Eles rodam cerca de 20 filmes lá todo ano. Todo ano, devemos ressaltar isso. E às vezes falando 20 filmes parece ser pouco. 20 filmes. Gente, quantas vezes vocês foram no cinema esse ano? Eu fui 2. Eu fui uma. A gente tá, tipo assim, a gente tá mais da metade do ano, a gente já tá em agosto. Fui uma e porque assim, é muito caro. Ou seja, 20 filmes é muito. É muito mais do que a gente imagina. E fomos ao cinema assistir o quê? Filmes norte-americanos. Claro, Que claro, isso. porque, né? E mostram como vivem os imigrantes indianos segundo o seu mundo de sonhos. Bem-sucedidos, com frotas de BMWs, Porque, né? Porque sim. que só eternamente satisfeitos pela distância da terra natal. Isso indica que os indianos têm mais razões para assistir seus filmes do que a diversão pura e simples, pois certamente o cinema é uma parte importante da identidade nacional. É muito importante. A identidade nacional para eles é muito importante e a gente vai falar disso. É, isso é muito espetacular, galera. Mas agora vamos para uma ponte. Você está ouvindo na Rádio Unaerp Estreia com H. Uma colossal bandeira da Índia, projetada na tela trêmula ao som do hino nacional. Respeitosamente, os telespectadores se levantam das poltronas e colocam patrioticamente a mão no peito. Esse ritual, que antecede toda projeção de filme na Índia, é apenas a introdução para uma amostra ainda maior de orgulho nacional. Bollywood é um espetáculo da Índia superando o Ocidente. Em Vai Índia, de 2007, a garra do povo indiano faz seu recém-nascido time feminino de hóquei na grama, que era o patinho feio do campeonato mundial, vencer a rival e temível Austrália no final. O público pode não se convencer muito, mas aplaude enlouquecido cada ponto feito pelas meninas. A mensagem é que o indiano, apesar de todas as dificuldades, consegue se unir em torno do patriotismo e levar o país à frente. E para eles, nenhum país precisa ser superado com mais glória do que a Inglaterra, sua antiga colônia. Eles eram antigamente colônia da Inglaterra. E para ele, e nas telas de Bollywood, crianças britânicas cantam o hino nacional da Índia. Playboys londrinos se arrastam por patricinhas imigrantes e mordomos ingleses servem magnatas indianos, ou seja, Demais. eles literalmente querem colocar ali o britânico
um pouco mais abaixo. Eles querem entende? meio que uma vingança histórica? É meio que uma vingança cultural ali, de vocês nos colonizaram, então agora A gente vai colonizar a gente vai vocês. ser melhor que vocês no cinema, entendeu? A gente vai... É mais ou menos isso aí. Gente, mas... que demais cantar o hino nacional no cinema, hein? E tipo assim, tá vendo essa galera aí que reclamava de cantar o hino nacional da escola, gente? O povo canta o hino nacional aí no Gente, cinema. mas o patriotismo é realmente lindo. Eles usam os filmes, eles usam tudo pra colocar um patriotismo muito grande. É muito bonito, porque você muito tá bonito. ali cantando pelo seu país, você tá, né, é uma forma muito bonita. Isso é muito legal mesmo. No quesito originalidade, em Bollywood muita coisa se cria, mas outro tanto se copia. De Bollywood. Claro. A ideia... De Hollywood, De desculpa. A ideia é pegar histórias americanas e modificá-las até ficar com a cara da Índia. Para isso, 2 ingredientes precisam de um realce: emoções e família. Porque, né? Sempre. Sempre. Os indianos precisam saber como é a família dos personagens principais para aceitá-los. Veja o caso de Hey Baby, de 2007. Essa produção de Bollywood é um remake do norte-americano 3 Solteirões e um Bebê. O filme dos anos 80, em que 3 caras cuidam de um bebê deixado na porta deles. Na versão indiana, a primeira parte segue o roteiro original, com os 3 fanfarrões se apegando ao bebê. Aí vem o intervalo. Os filmes indianos duram 3 horas, com direito a pausa para lanche no meio. Porque, né, gente, precisa de um lanchinho. Gente, os filmes indianos tem de 3 a até mais horas. Então, todo filme tem meio que um comercial. Tipo, ele é uma pausa, o filme para. É meio que isso. Após essa pausa do Hey Baby, o filme vira um dramalhão. O avô materno da criança aparece do nada, a mãe surge logo em seguida para levar a criança embora, e a vida dos solteirões fica vazia. Mas calma, a moça, a mãe, está tentando arranjar um casamento. Tem nada pra fazer numa segunda-feira, vou arrumar um cara pra casar. Isso aí. Os 3, então, se fingem de pretendentes pra conseguir o bebê de volta. Bom, talvez a globalização do cinema indiano esteja aí, não só porque Bollywood tenta imitar os Estados Unidos, mas porque Ocidente e Oriente têm mais em comum do que seus povos imaginam. Ou seja, eles pegaram um filme norte-americano, colocaram a cara deles, só que se você realmente parar pra assistir, Você não pensa, né? Que você fala, gente, mas isso não é tão difícil de acontecer, né, em Exato. Hollywood, entende? Então, você vê que não é tão diferente assim. É diferente, como eu disse anteriormente, essa frase ficou meio confusa, é diferente, mas não é. Porque é uma cultura diferente, eles foram criados de forma completamente diferente do que a gente é criado aqui, ou do que os americanos são criados nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, Eles são bem semelhantes, né? o fundinho ali é tudo muito semelhante. Agora vamos conhecer um pouco dos países telespectadores dessa grande indústria cinematográfica, que a cada superprodução conquista mais fãs em todo o mundo. A Índia é o centro cultural e econômico ao redor do qual gravitam seus vizinhos, como Bangladesh, Sri Lanka, Nepal e até o inimigo Paquistão. Nesses lugares, Bollywood tem tanta força quanto na Índia, ou seja, é maior que o cinema americano. O governo do Paquistão baniu Bollywood para evitar a destruição do cinema nacional. Mas o povo sempre dá um jeitinho e se vira com os DVDs piratas, Porque, né? claro, né? Quem nunca? É igual o brasileiro, sempre dá um jeitinho. Sempre dá um jeitinho. Além disso, os 26 milhões de imigrantes da Índia pelo mundo formam um mercado rentável, e muito rentável, pois sua presença popularizou Bollywood nos países onde moram. Na Guiana, por exemplo, 44,5% da população é indiana, e as poucas salas de cinema exibem filmes de Bollywood. Mas também temos a África do Sul, onde vivem 1 milhão de indianos por todo o país. Assim, a expansão deles assim, pelo mundo ajudou bastante na criação de um telespectador, de uma audiência, né? Isso é muito legal. A audiência deles é tão grande porque não é só formada por quem mora na Índia ou nos países próximos, mas também por tantos imigrantes que estão no mundo inteiro. Gente, 44,5% da população na Guiana é indiana. 44 é muito. 1 milhão de indianos pela África. Isso é só 2 países. Se não são a quantidade de imigrantes que tem na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo todo. Tem muita gente assistindo Bollywood, galera. A gente é que não sabia. Os valores familiares de Bollywood fazem seus filmes mais famosos nos países muçulmanos do que a decadência moral, como eles diriam, de Hollywood.
Apesar de alguns dos maiores astros do cinema indiano, como o Shankar Khan e o Amir Khan, seguirem a doutrina do Islã, né? No Egito, temos o mesmo caso do Paquistão. O sucesso indiano é tanto que o governo dificulta a entrada de filmes. E no oeste da China, chovem cartazes com estrelas da Índia, graças à população muçulmana. No Afeganistão, outro país que tem muito indiano, no Afeganistão o governo talibã proibia a TV, mas quando a Aliança do Norte tomou as rédeas em 2001, levou toneladas de fitas indianas e o sucesso foi imediato. Ou seja, eles literalmente estão rodando o mundo com Bollywood. Isso que é legal. Gente, assim, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é Bollywood. E você tem um imenso público desse, é algo surpreendente, né? É uma indústria tão grande, mas tão grande, que, como a gente falou não muito tempo atrás, passou Hollywood. Gente, é Bollywood muito... conquistando o mundo, né? Uhum. E o sucesso dos filmes indianos também se deve à história e à luta de ideologias decorrente da Guerra Fria, pois foi para encontrar alternativa ao cinema americano que, entre as décadas de 1950 e 1970, o bloco soviético passou a importar filmes de Bollywood. Cara, eles estavam brigando com os Estados Unidos, eles iam ficar dando dinheiro pra eles, mas não iam mesmo. Eles falaram, vamos achar outras pessoas aqui que produzam filmes bons também. A influência diminuiu após a queda da Cortina de Ferro, mas uma retomada começa a nascer. Atualmente, na Rússia, o canal Índia TV, inaugurado em 2006 e que transmite 24 horas de filmes indianos. Gente, que demais, né? O dia inteiro passando filme indiano. O dia inteiro. Da hora. Tem 5 milhões e 500 mil telespectadores. Agora falaremos um pouco das curiosidades sobre essa grande indústria cinematográfica. Apenas algumas, né? Porque são muitas. Exato. Bom, o termo Bollywood nasceu nos anos 70, na década de... De novo. O termo Bollywood nasceu nos anos 70. Na década de 30, os filmes feitos pela empresa indiana Calcutta Toligan Studios, de Calcutá, eram chamados de Tollywood. Transpondo essa brincadeira, o B de Bollywood faz referência à antiga cidade de Mumbai, como já falamos, que é a atual Mumbai, que é o principal polo produtor de cinema na Índia. Outros apelidos, na época, baseados em nomes de cidades, surgiram também, para designar o cinema indiano, como Mollywood, da cidade de Madras, Lollywood, de Lahore, e Collywood, de Karachi. Mas nenhum deles realmente pegou, só o Bollywood mesmo. O Bollywood é mais legal, né, gente? Você pensou, Collywood? Mollywood. Eles tentaram. Tentaram. Não dá crédito aqui, né? O cinema chegou à Índia 7 meses depois de sua invenção, em 1895, pelos irmãos Lumière. Tudo aconteceu por acaso durante uma passagem de Maurice Sester, empresário dos Lumière, pelo país. A novidade fez sucesso imediatamente. Outra curiosidade interessante é que a Universal foi o primeiro estúdio de Hollywood a estabelecer uma agência em território indiano em 1916. Eu não tenho nem nada pra dizer, porque, gente, a gente já fez um programa aqui sobre Hollywood e sobre o início do cinema. Falamos também dos irmãos Lumière e eu acho que é algo muito interessante. Talvez a gente volte a falar um dia, porque, se eu não me engano, esse foi o nosso primeiro programa, então ele não tá gravado no Face, mas talvez a gente faça de novo. Mas é um assunto muito interessante, você vê literalmente de onde veio tudo, onde começou, os primeiros filmes, como eram feitos. É uma coisa que você fica muito impressionado, porque hoje a gente tá tão acostumado com a tecnologia, porque assim... eu não sei aí todo mundo, mas eu, pelo menos, já meio que nasci... Já estavam... Se já não tinham criado a maior parte das coisas, estavam criando. Então, tipo... não faz tanto tempo assim, mas faz. Então, assim... Já tinha muita coisa. Eu cresci já num mundo que, pra mim, ter um celular, ter um computador, era algo normal, entende? Então, assim... Então, você não para pra ver... Você não para pra ver de onde vem tudo isso, como começou, o início de como eles faziam efeitos. Se você realmente parar pra ver, na época do Charlie Chaplin, por exemplo, eles usavam efeitos visual que hoje em dia já não se usa tanto. Porque hoje não precisa, eles têm tecnologia, eles fazem tudo pelo computador. Antigamente era algo assim, eles usavam a ilusão de ótica pra criar um efeito que era uma coisa mágica, era como se eles estivessem fazendo magia, mas não era. Era só pessoas inteligentes usando literalmente o olhar do ser humano para mostrar uma coisa diferente. Por isso que era tão interessante. Então eu acho que é muito, muito, muito legal pesquisar sobre esse assunto, porque
Gente, o início de onde tudo isso começou é incrível. Simplesmente é incrível. É muito legal pesquisar sobre esse assunto e pesquisar também sobre os gênios, porque nessa época a gente teve muitos gênios que foram homens ou mulheres à frente do seu tempo, que, assim, revolucionaram tudo, sabe? É muito legal. E dentre os filmes mais vistos no mundo, 5% são produzidos em Bollywood. O que é um número pequeno, né? Esse sucesso acontece graças ao próprio público indiano que lota as salas de cinema. São vendidos uma média de 3 bilhões de ingressos por ano no país. Gente. É muito ingresso. A Índia tem uns 12 milhões de habitantes por aí. 3 bilhões de ingressos, gente. É muito ingresso por pessoa, é muito ingresso. Na Índia e países próximos onde Bollywood é uma grande indústria, os filmes hollywoodianos são apenas 10% dos assistidos. O índice mais baixo de todo mundo. Eles não têm costume de assistir tanto Hollywood, porque Hollywood não é a realidade deles, né? Tipo, você vai assistir um filme que vai falar sobre um adolescente na década de 40, 50, aí um cara tá assistindo isso e tá falando, gente, mas essa não foi a minha adolescência. Foi a dos americanos, eu vou assistir a minha, eu vou assistir Bollywood. É aí que... É igual aqui no Brasil, né? As pessoas, tipo, não tem nada a ver com o filme dos norte-americanos, mas... Não sei, talvez pela cultura que foram desde pequenos ensinados a assistir. Às vezes as pessoas não estranham, né? Porque não é a nossa realidade. Eu acho que às vezes as pessoas até aqui no Brasil, assim... Não todos, mas uma grande maioria, assim, pela popularidade... esquecem a existência dos nossos filmes nacionais, esquecem que temos filmes muito bons. Sim, em muito todas bons. As categorias. Eu nem imaginava que existiam filmes brasileiros bons. Por exemplo, de terror, eu nunca tinha assistido um filme de terror brasileiro. Eu descobri recentemente que isso existe. Gente, é legal, é bom. Assistam. Deem valor ao nacional, porque... É incrível ver o que o Brasil tá conseguindo fazer com o cinema e hoje em dia tá crescendo muito, principalmente na área da comédia, mas em todos os lados. Então isso é muito legal. Um filme, assim, que nem parece pelo que as pessoas pensam dos filmes brasileiros, que acham, assim, que é ruim, sabe? Essas coisas. Olga, um filme Já sobre falamos a aqui, vida inclusive. da Olga Benário. Tipo, espetacular aquele filme. Nossa, os efeitos. O que eu mais me encanto nos filmes, assim, tanto em Bollywood quanto dos filmes no geral, acho que são os efeitos, assim. Sim. Cenários. E eles conseguem usar todo tipo de coisa, né? Bom, segundo dados oficiais, anualmente são feitos de 800 a 1.000 filmes em Bollywood. Entretanto, alguns especialistas afirmam que o número real pode chegar até 2.400 filmes por ano. Contabilizando também os feitos em cidades pequenas e vilarejos e os que não entram nos dados oficiais por causa fugindo da censura, né? Porque eles têm um grande problema com isso. As músicas dos filmes são normalmente gravadas em estúdio por cantores profissionais. Para que saiam nos filmes, os atores e dançarinos coadjuvantes precisam fazer uma sincronia labial perfeita. Em Bollywood, os atores não precisam cantar bem, mas devem ser excelentes dançarinos. É muito difícil eles colocarem nesses filmes em que tem essa cena, a maioria dos filmes, inclusive, que tem cenas de dança, os atores cantando também. A maioria dos atores de Bollywood, eles não cantam. Mesmo que eles cantem bem, eles não costumam cantar nos filmes. São feitas todas as gravações antes e tudo é feito por edição para que fique perfeito, mas geralmente não é a mesma pessoa que tá ali atuando e cantando. É muito difícil isso acontecer. Mas eu não sei exatamente, nós não sabemos exatamente por quê. Se você pesquisar, não se acha o motivo de por que eles não colocam os atores para cantar. Talvez seja porque a dança deles é muito cansativa. Você vê que tipo, eles pulam muito, então talvez seja mais complicado. Eu não sei, mas... Gente, eu não tenho aquela capacidade de ficar dançando Não daquela tenho. Não estamos tendo. Ainda falando das cenas musicais, as danças tradicionais indianas dominam as coreografias. As letras das músicas são comumente relacionadas à cena do filme. Os dançarinos mudam de roupa e de cenário durante a cena num piscar de olhos. O que é legal também, que eu lembrei agora, tipo, do nada, assim, é que antes, nas cenas de dança, eles não colocavam as indianas pra dançarem, porque era visto algo como... Porque a dança era relacionado à imagem da prostituta, algo assim. Aí as primeiras dançarinas, as primeiras estrelas de Bollywood foram as judias. Gente, eu achei muito interessante isso, porque... Até eles começarem a realmente colocar mais mulheres nisso. Os melhores profissionais da indústria cinematográfica indiana
são premiados em uma cerimônia tão glamurosa para eles quanto o Oscar é para o norte-americano. É chamado de Filmfare Awards. O prêmio é entregue anualmente aos melhores roteiristas, atores, diretores e etc. E detalhe que esse evento foi criado há mais de 50 anos. Então, eles estão para ali com o Oscar. Se eu não me engano, o Oscar tem 60, 61 anos. 60, alguma coisa assim. Acho que o desse ano era de aniversário de 60 anos, se eu não me engano. Ou foi ano passado. Mas eles estão ali pertinho também. 50 anos não tá tão longe, não. Eles criaram logo depois. E para eles é tão importante quanto o Oscar. E realmente é o Oscar deles. É aquele prêmio em que o país para assistir a entrega. É maravilhoso. E os filmes indianos são conhecidos tanto pelos musicais quanto pela longa duração. Geralmente passam de 2 horas de exibição e são necessárias pausas. Porque quem consegue ficar mais de 2 horas assistindo um filme, gente? Eu não consigo. Gente, não dá. Não tem essa capacidade. O filme Meranan Joker e Lock Cardio são oficialmente os filmes mais longos já feitos em Bollywood, com tempo de 255 minutos cada. Tanto que tiveram 2 intervalos. Gente, você passa a tarde inteira assistindo o filme. 2 intervalos num mesmo filme. Eu já acho muito doido ter um intervalo em um filme. Detalhe, não é na sua casa, é no cinema, então... Exatamente. Bom, o cinema indiano é feito de uma forma muito familiar. Atores que estão em destaque atualmente são filhos ou netos de astros que atuaram ou dirigiram nas décadas passadas. São comuns também os casamentos entre eles. A mais tradicional família é a Kapoor. Prithviraj Kapoor iniciou sua carreira em 1926 e seu filho Raj Kapoor se tornou diretor. Os seus outros filhos também seguiram a carreira artística. E hoje os netos de Raj, Karishma, Karena e Ranbir são atores de sucesso também. Ou seja, eles costumam meio que levar isso... Tradição, uma tradição familiar, isso é bem legal também. Então fica meio que as famílias mais famosas de lá. Não é tipo um cara, são vários, isso é bem legal. Em Hollywood até tem algumas famílias que, tipo, todo mundo tipo, todos os irmãos, alguns até, às vezes os pais são diretores, alguma coisa, mas não é tão conhecido, tipo assim, aquela família, a família de Hollywood. Passado de geração pra geração, né? Em Bollywood isso acontece com uma força. E a palavra Bollywood pode ser ofensiva quando usada de forma errada, como na música Carmencita, de Devendra Banhart, em que Natalie Portman faz a princesinha bollywoodiana e que Bollywood é representado como algo super exótico, por causa da associação dessa palavra com a imagem de atrizes brancas dançando com cobras sedutoras. Por causa disso, há um movimento dentro de Bollywood querendo renomeá-lo para a indústria de filmes indie. Eles estão tentando meio que tirar essa visão... Essa vulgarização, né? Meio como se fosse uma... Porque para as pessoas que não conhecem, às vezes que vêm de fora, quando se fala Bollywood, né? Tipo, que é a Hollywood da Índia, é algo como se fosse, tipo, nossa, é exótico, é apenas eles com aquelas roupas características, dançando aquela dança característica e falando daquele jeito característico E assim, tem muito disso sim, porque como a gente falou, eles são muito patriotistas, é cultura deles, só que ao mesmo tempo tem muito mais do que isso nos filmes e nas músicas de Bollywood, e é isso que as pessoas de fora... É um estereótipo muito grande, né? Tipo o Brasil. A galera acha que todo brasileiro, tipo, sai dançando capoeira no meio da rua. Sim, que Gente. Não é, tipo, eu acho que é muito parecido mesmo, tipo, que o Brasil é muito visto sai como sambando. Apenas futebol, apenas samba, apenas carnaval, e eles tem isso, eles são vistos como essa cultura que é apenas aquilo, mas não é só isso, tem muito mais por trás dos filmes, como a gente diz, tem muita coisa por trás dos filmes que às vezes você não tá vendo, que você não entende tanto da cultura. Eu assim. acho que o mais difícil do estereótipo relacionado a um país ou a um povo, eu acho que é a vulgarização da cultura, né? Uhum. É triste, mas... Esse movimento que eles estão criando tem como objetivo separar os filmes indie dessas conotações negativas. No entanto, apesar disso tudo, o importante é que Bollywood vem se tornando internacionalmente reconhecida. E se nada for feito para educar as pessoas que não conhecem esse cinema, Bollywood será sempre representado de forma errada, e seus verdadeiros tesouros continuarão desconhecidos por críticos ocidentais que seguirão chamando os filmes bollywoodianos de cópias bobas. Que não é bem assim, né, galera? E, infelizmente, os críticos continuam vendo Bollywood apenas como cópia. E sim, eles fazem muito disso. Só que não é só isso. Não é apenas
a cópia. Eles usam muitos filmes americanos ou até de outros lugares para fazer cópia de alguns filmes. Só que eles também fazem muita coisa deles. Eles mostram muito da cultura, eles contam histórias que são apenas deles, que às vezes a gente nunca ouviu falar, a gente não conhece. Então, por isso que é tão interessante assistir. E basicamente a gente fez esse programa aqui para fazer uma introdução para vocês sobre o que é Bollywood. Então, pesquisem, assistam um filme que for, porque é longo, então assistam, porque realmente vale a pena. Filmes bollywoodianos realmente têm muita cultura deles, é muito bonito ver o quanto eles amam o país. E os cenários também, tipo, a cultura, a dança, porque eu gosto muito da dança indiana. Então, assim, pra mim... eu gosto da cultura no geral. Então, pra mim, qualquer filme, qualquer documentário, qualquer coisa que mostre a cultura de um povo, eu acho muito legal. Inclusive no Brasil mesmo, se mostrar a cultura do Brasil, nossa, mas eu assisto mesmo. Sim, é muito legal. E, assim, assistam mesmo, galera, porque às vezes a gente pode ficar um pouquinho preso nos filmes de Hollywood, na cultura norte-americana, mas existem outras coisas legais de assistir, sabe? De se conhecer. Tem muita coisa pelo mundo que a gente não conhece e é muito legal ir atrás disso, porque são culturas tão diferentes e tão parecidas, então é legal. Você vê, você tentar achar semelhanças e você vê as diferenças, é muito interessante. Então, procurem. E agora nós vamos finalizar nosso primeiro Estreia com H desse semestre, a sua melhor fonte sobre a história do entretenimento mundial. E participam do programa da segunda-feira, dia 20 de agosto de 2018, Laís Garcia, Lawane Meira e o técnico Andrei Violante. Uma excelente tarde a vocês, muito obrigada pela audiência e continue com a programação aqui na Rádio Unaerp. Rádio Unaerp. Quero curtir a praia, balada com os amigos, vários contatinhos, vida social. Quero muita saúde, eu quero me cuidar, sei que meus amigos todos vão me apoiar. Sai tuberculose, sai de mim, desse tratamento eu vou até o fim. Se você tosse há mais de 3 semanas, procure